Bom dia, meus amados e preciosos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em cada um de vós. Que Ele possa vos dar direção precisa, dar saúde no corpo, na alma e no espírito. Que esse seja mais um dia de vitória, conquista, em nome de Jesus Cristo. O nosso assunto é algo que deve acontecer, acontece todos os dias com a gente, é aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento, ele deve vir diariamente. Desde que nascemos, estamos lutando para sermos perfeitos. E em todos os sentidos, em todas as situações, aperfeiçoamento em ser filhos, pais, patrões, empregados, profissionais aperfeiçoados, mão de obra aperfeiçoada. Tudo isto está dentro deste quadro do aperfeiçoamento. Então se fazem cursos para aproveitar melhor o que aprendeu na faculdade. Depois que se forma, o médico é assim, forma, pois faz cursos de graduação, aperfeiçoamento e assim sucessivamente, né? E na vida cristã? Estagnada? Parada? De forma alguma. Nós devemos estar buscando este aperfeiçoamento, porque faz parte da vida cristã, da natureza cristã, sempre melhorar. Bem, isso nós encontramos nas Escrituras, né, que o próprio Jesus também foi aperfeiçoado. Mas vamos tomar a nossa primeira Escritura, que é João, primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 12, nós vamos encontrar o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Então vejam bem que a criança, ela deve ser instruída e na medida que os dias vão passando, vai aperfeiçoando naquilo que o pai deseja, a mãe deseja, como quer que ele seja. Aperfeiçoando na sua vocação, se descobre a vocação, para se tornar um ser humano perfeito. Agora veja na nossa vida cristã, ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, então Deus já está em nós. Fazendo o quê? E em nós é aperfeiçoado o seu amor. Por isso as Escrituras dizem que é de fé em fé, de glória em glória. Nós caminhamos assim, buscando cada dia ser melhor. Um melhor em tudo o que fazemos. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos estar na carta de Paulo aos Hebreus. Então nós vamos descobrir um pouquinho que nós precisamos de Jesus, do Espírito Santo em nós, para que nós sejamos aperfeiçoados, como Jesus foi aperfeiçoado. Vamos agora à carta aos Hebreus, no capítulo 5, verso 9. O que diz o apóstolo aqui? Para um melhor entendimento, ele está falando como Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote. Ele fala que todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens
nas coisas concernentes a Deus para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por este motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer ofertas ou oferta pelo pecado. Agora, vamos tomar o exemplo, agora vamos voltar para Jesus Cristo. Quando ele diz no verso 4, ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual, nos dias da sua carne, sendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, mas, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, através de que Cristo foi aperfeiçoado? Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Nós não somos filhos? Ou nós não temos obediência nenhuma a prestar? Agora, Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Agora, como que vão fazer os pais que não querem que seus filhos não sofram? Como eles vão aprender a obediência? Cristo aprendeu através do sofrimento. Agora, o verso 9 diz, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Como eu vou aprender a obediência? Como eu vou aprender a reverência? Como eu vou aprender a ser um verdadeiro cristão? Ou evangélico? Não, cristão, que tem Cristo. Hoje não tem mais aquele devido aprendizado, aquele devido sofrimento. Os cristãos foram aperfeiçoados através do sofrimento. Cristo, o próprio nosso Salvador, Jesus Cristo, foi aperfeiçoado através do sofrimento. Então, nós vamos dar valor. Quando estivermos passando por sofrimentos, quando estivermos passando por angústias, quando estivermos passando por desprezos, quando estivermos passando por enganadores e sendo verdadeiros, preste bem atenção. Não é quando você é enganador e quer se passar como verdadeiro, não. Como você é mentiroso e quer passar como verdadeiro, não. É quando você é verdadeiro, mas as pessoas pensam que você é um mentiroso e julgam você como mentiroso. Porque a pessoa, quando fica muito popular, fica muito famoso, então aí ele pode fazer tantas coisas que o povo ainda vai considerar ele pensando que ele não. O que você está dizendo é isso aí, é mentira. Mesmo se houver provas. Mas é porque foi idolatrado, né? Mas tem mais algumas escrituras aqui. Vamos aqui para Hebreus capítulo 10. Vamos encontrar que a lei, tendo a sombra dos bens futuros,
e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Bom, eles faziam culto, ofereciam seus sacrifícios, mas a lei não poderia lhes aperfeiçoar, porque ela era apenas a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Porque se ela tivesse condição, capacidade, tivesse aperfeiçoado a eles, não teriam deixado de ser oferecidos aqueles sacrifícios? É claro, aí é uma interrogação. Porque se a lei tivesse aperfeiçoado aqueles aos que ofereciam o sacrifício, então não teriam deixado de ser oferecidos os seus sacrifícios? Pois, tendo sido uma vez purificados os que prestam culto, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano, se faz recordação de pecados. Por quê? Porque era impossível e é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Eles não podiam, eles não tinham esse poder, essa capacidade de livrar o homem do pecado. Então, a lei era apenas a sombra dos bens futuros, do sacrifício perfeito que viria, porque não era um sacrifício correto. Oh, meus amados e preciosos irmãos, vamos valorizar o que Deus fez por nós através de seu Filho Jesus Cristo. Eles tinham o sangue de touros, eles tinham o sangue de bodes, mas aquilo não poderia aperfeiçoar aquele penitente. Mas porque aquilo não era perfeito, aquele sacrifício. Mas este Cristo, havendo sido oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, se assentou-se à destra de Deus. Mas o sacerdote, lá do antigo pacto, ele se apresentava dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sacrificado uma única vez pelos pecados e assentou-se à destra de Deus. Então não tem mais nenhum sacrifício para ser feito. Então as nossas reuniões não é para sacrifício, é para louvor, é para adoração, é para exaltação do nome de Deus, do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que qualquer reunião que exalta mais um homem do que a Jesus Cristo, ela não tem ali o Espírito Santo. Uma mensagem que é colocada superior à Bíblia não tem unção do Espírito Santo ali, é engano. Mas agora vamos aqui a Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 21. Vamos no 20 também. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Então vejam, o sacrifício pelo qual nós fomos salvos é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E ele aperfeiçoou os seus filhos. Ele aperfeiçoou para vivermos com ele. Aleluia! E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Veja o que Pedro diz no capítulo 5 da sua primeira carta. E o Deus de toda graça, que em Cristo
que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, meus irmãos, não deixemos nem um instante de valorizar o alto preço que o Filho de Deus pagou para nos aperfeiçoar cada dia mais, para nós compreendermos, para nós vivermos esta perfeita vontade de Deus, para que nós possamos estar nesta vontade maravilhosa de nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, todos vós sejam abençoados, cheios deste Espírito, cheios deste amor, aperfeiçoados nele, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus vos recompense e vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso dia a cada um.